Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo, eu sempre falo, não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo, aonde estiver vidas ouvindo esta palavra, praticando a palavra, essa é a Igreja de Cristo. Porque a nossa congregação não é com homens dentro de quatro paredes. A nossa congregação é com Cristo. Então, se você está nesta palavra, seja lá onde você estiver, seja lá a posição que você esteja, você está congregado com Cristo. Você não está congregado comigo, está congregado com Cristo. Então, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Você daí, eu daqui, eu sou um ponto, você é outro ponto, não é? Uma vez você compartilha nas suas redes sociais, vai granjeando outro ponto, e quando pensa que não, a igreja de Cristo está reunida, né, na sua palavra. Então, meus amados, vou pedir para você dar um like nessa página no Facebook, Ed do Teclado, e não deixar de se inscrever no meu canal Ed em Nova Aliança, para que esse canal ele cresça e venha alcançar, trazer esperança a outras pessoas que, assim como nós estivemos um dia, ou talvez você esteja ainda correndo atrás dessa esperança, né? Venha se libertar, porque a nossa esperança era da nossa salvação. Corri 31 anos atrás dessa salvação e nunca achei, nunca encontrei. 2 dias por semana eu ia buscar Espírito Santo, tinha que buscar, tinha que levar, mas nunca se encontrava ele. Mas uma vez que eu deixei de buscar, ele apareceu na minha vida. Ele me achou, me encontrou, e aqui está eu, trazendo essa mensagem, a mesma mensagem da qual eu recebi, né? E pus ela em prática, que o cristão não é aquele que vive dentro de uma chamada igreja, de manhã, de noite, todos os dias. O cristão é aquele que obedece ao seu evangelho. Amém? Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Isso é importante, né? O tema da nossa ministração nessa noite é sistema, acho que o Facebook já está aparecendo, né? Sistema evangélico e o jugo da escravidão. Esse é o tema da qual nós vamos adentrar nele. E para isso, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas no capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Amém? Vamos começar? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meus amados, isso é importante. Quando você começar a ler a Bíblia, você tem que pôr na sua mente uma coisa, que você não fugiu da escola, da hora do recreio, você saiu para a hora do recreio e não voltou mais. Você precisa provar para você mesmo que você voltou para a aula, para a sala de aula e aprendeu. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Que Cristo nos libertou. Nos libertou. A palavra, se você voltou para a sala de aula, a palavra está no pretérito passado, no pretérito presente do passado, há 2000 anos atrás. A palavra está dizendo que ele nos libertou. Amém, meus amados? Quarta-feira, quero que você tenha paciência. Quarta-feira eu quero trazer aqui uma mensagem mostrando para você o contrário daquilo que se prega dentro das religiões, dentro das chamadas igrejas, que a nossa libertação, a nossa salvação
ela é individual. Então, quarta-feira, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Para você ter o conhecimento se você é salvo ou vai ser salvo individualmente ou nós fomos salvos coletivamente, né? Mas bem, isso é um assunto para quarta-feira. O nosso assunto hoje é essa: nos libertou. Tá? A palavra no pretérito passado, ou seja, já aconteceu. Então, se já aconteceu, não tem como eu fazer uma campanha de libertação. Isso chama deixar você nas unhas dos lobos, na escravidão ali, servindo a esses cães gulosos, para que eles venham tirar o último centavo do teu bolso no dia a dia da sua vida, sem choro e sem piedade. Nos libertou, permanecei. Paulo está dizendo aos Gálatas, né? Se ele te libertou, você permaneça nessa libertação. Não saia fora, não volte atrás para a escravidão. Se Cristo te libertou, não volte à escravidão. Porque o que nós vemos nessas igrejas por aí é escravidão. Os chamados pastores jogam um jogo sujo para deixar você escravo na mão dele, sem você poder sair dali, sem você poder usar certas coisas, sem você poder comer certas coisas. Você vira um escravo na mão desses cães. Amém, meus amados? Então, Paulo está dizendo aos Gálatas, eu dizendo para vocês nessa noite: Cristo não foi Jesus de Nazaré. Não foi Jesus de Nazaré, foi o Cristo ressuscitado. Esse é um dos maiores problemas encontrados dentro do sistema religioso, que eles não sabem discernir o que é Cristo, o que é Jesus de Nazaré. Eles não sabem discernir a função de Jesus de Nazaré e a função do Cristo ressuscitado. Então, para eles são a mesma coisa e não é a mesma coisa. Enquanto você pensar dessa maneira, você vai viver como um escravo na vida, dentro dessas igrejas, alimentando gente preguiçosos que não quer trabalhar. Essa é a verdade. E foi para isso que Cristo me levantou, para falar a verdade. Porque o Evangelho de Cristo não é algo para viver pregando, para se pregar. Porque o Evangelho está aqui para todos ler. O Evangelho é uma denúncia. E eu vivo nessa missão de denunciar esses cães gulosos que prendem as igrejas, que as igrejas são vidas, né? Dentro desses canil, dentro desses açarpão. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo à lei de Moisés, a escravidão da lei de Moisés, porque a lei de Moisés era uma escravidão. Submetais de novo a jugo de escravidão, que é o nosso tema, né? Versículo 2: eu, Paulo, mas Paulo já morreu, eu, Edival, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, né? Você vê que o assunto está na lei de Moisés, que tinha que circuncidar. O assunto está na lei de Moisés. Se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Morreu em vão. O sacrifício foi em vão. Na sua vida não terá efeito.
Isso é o que acontece na vida de todas essas pessoas que entram por uma porta dizendo que é uma igreja, achando que é uma igreja, chega lá, é um açarpão que prende gente e segura ali naquela escravidão. A partir do momento que você entra dentro de um açarpão deste, você está sujeita a sustentar esses vagabundos com o nome de pastor. A roupa é de cordeiro, mas o corpo é um cão guloso, é um lobo feroz. Cristo de nada aproveitará. Versículo 3, de novo, testifico, Paulo batendo carinho, de novo, testifico a todo homem, que se deixa circuncidar, ou seja, eles foram, Paulo está pregando os Gálatas, aqui, meus amados, aqui não está todo mundo aqui não era gentio, os gentios não tinham lei. Porque Paulo está dizendo que vocês deixarem voltar à lei, voltar a circuncidar? Porque uma boa parte dessa comunidade aqui, lá em Gálatas, era formada por judeu. Porque nem todos os judeus rejeitou o evangelho de Cristo. Muitos se converteram, muitos judeus se converteram. Então, uma boa parte dessa igreja, dessa comunidade em Gálatas, era formada de judeu. Então, Paulo está falando para eles, se vocês, Cristo vos libertou, se vocês voltarem para a lei, vão te fazer vocês de novo escravo, é isso que vocês querem? E eu faço essa pergunta hoje para vocês. É isso que vocês querem? Voltar ao jugo da escravidão, servindo e criando cães gulosos para te roubar, enquanto eles têm vida regalada, seus filhos têm bons estudos, enquanto você, muitas das vezes, falta o pão de cada dia, não tem direito para pagar uma conta de luz, uma conta de água, comprar o gás, mas para eles nunca falta a picanha na mesa, porque sustentado por vocês, faz mansões, cria empresa. Então, meus amados, é isso que eu quero que você chegue a esse entendimento, para que você não volte mais para a lei. Parando aqui, deixa circuncidar, que está obrigado. Olha o que Paulo estava falando para os judeus que estavam no meio daquela comunidade em Gálatas. E Paulo dizendo assim, se vocês voltarem para a lei de novo, aquela lei que Cristo aboliu ela na cruz, vocês vão voltar a ser escravos de novo, né? E os judeus, eles eram mestres nisso. Na escravidão, os judeus eram mestres, né? Circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quantos que era? Paulo está falando, pegou o exemplo da circuncisão, porque seria o primeiro sinal de uma pessoa aceitar, né, o povo judeu, era a circuncisão. Era a circuncisão, era o primeiro detalhe, mas atrás desse detalhe vinha mais 613, e Paulo está avisando eles, se vocês voltarem para a lei de novo, vocês vão ser escravos da lei, né, dos judeus, e vocês vão ter que guardar 613 mandamentos, orações, né, mandamentos, né, mandamento, orações e ordenância. Então, juntando tudo, dá 613. Paulo está avisando eles aqui. E eu avisando vocês nessa noite, para vocês saírem da escravidão e servirem a Cristo como livre que você é.
Versículo 4. De Cristo vos desligaste. De Cristo vocês estão cortados. Meus amados, isso é grave, né? Porque tem muitos crentes, muitos não, todo crente que estiver dentro da igreja está cortados de Cristo. É o que diz aqui, ó. De novo, versículo 4. De Cristo vos desligaste. Você não está em Cristo. Se você está dentro de uma chamada igreja, seja ela a praga que for, você está desligado de Cristo. Não adianta você começar a entender o porquê que ele disse que vocês diz que me adora, me ama, me louva, mas o coração está longe de mim. E nós sabemos que coração não tem entendimento, é entendimento, coração não tem olho, coração é de entendimento que Jesus estava falando. O entendimento de vocês está longe de mim. Está longe de vocês saberem quem eu sou de fato, de verdade. Desligaste-vos que procurais, né? Vós que procurais justificar aonde? Na lei. Então, quantos evangélicos que nós vemos por aí, uns querendo se justificar no sábado, outros querendo se justificar na ceia, que não é ceia, é Páscoa, outros querendo se justificar no batismo nas águas, que era a lei de Moisés. Tudo isso era de Moisés. E Paulo está alertando aqui, vocês voltarem para a lei de Cristo, vocês estão desligados. Estão desligados. Procurar justificar na lei, da graça decaíste. Você vê, a palavra, presta atenção na palavra, né? Da graça decaíste. A pessoa estava lá em cima, no patamar lá em cima, né? Cristo eliminou a lei na cruz, pôs o cristão, né, lá em cima, no patamar lá em cima, e ele volta para a lei, desceu e virou escravo novamente. É incrível como isso acontece e o povo nem vê. Da graça decaíste. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No versículo 1. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinava aos irmãos. Essa palavra é palavra como é que chama? Tiago, né? Foi Tiago que saiu com essas palavras. Tiago, um pregador da lei. Então, na lei havia circuncisão. Na lei havia o batismo nas águas, né? Só que Jesus nunca batizou ninguém. Moisés nunca batizou ninguém. Nenhum homem do passado, exento João Batista, ninguém nunca batizou ninguém. Paulo batizou acho que umas 2 ou 3 pessoas, mas ele diz, graças a Deus que eu só batizei vocês, porque eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar o evangelho a vocês, não para batizar. Aqui no versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés. Mas, meus amados, é para nós seguir os costumes de Moisés ou os costumes de Cristo? Os costumes de Cristo é lógico, né?
os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Isso era que Tiago pregava desta maneira. Então, meus amados, um dos grandes problemas da religião em peso é que todas eles procuram a querer andar nos costumes judaicos, como se o povo judeu nessa época aqui fosse cristão. Nem o próprio Jesus não era cristão. Jesus não era cristão. Como que eu posso seguir a Jesus se ele não era um cristão? E aí? Nós temos que seguir ao Cristo ressuscitado, meus amados. Jesus era um judeu. O Cristo ressuscitado não era um judeu. A pátria de Jesus era Israel, era Jerusalém, na cidade de Jerusalém. A pátria do Cristo ressuscitado é os céus, da onde ele veio, da onde ele foi criado. Então, o cristão tem que viver a Cristo, não a Moisés, e muito menos costume judaico. Nós lemos o versículo 1, né? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 5, no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Você vê, meus amados, você vê as igrejas, mesmo considerando que são vidas, igreja é vidas, você vê elas obedecendo ao Cristo? Não. As igrejas obedecem a quem? O pastor. Mas, como está escrito aqui no Evangelho de Cristo, é para nós obedecer a Cristo ou ao pastor? É para nós obedecer ao Cristo, né? Como, porém, a igreja está sujeita a quê? Um paralelo que Paulo está fazendo, né? Para que eles viessem entender exatamente o que eles eram. Aí Paulo está fazendo essa comparação aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Vê que Paulo está nessa coisa, pegando a vida carnal, a vida humana, né? Mas já daqui a pouco ele vai mudar para a vida espiritual. Vamos ler? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Seja em tudo submissa a seus maridos. Não sei se eu levo mais um pouco. Maridos, amai vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja, mesmo se entregou por ela. 26. Para que santificasse, tendo, olha, meus amados, tendo-a purificado. Ele purificou ou não purificou? Porque o que se prega dentro das igrejas por aí é uma igreja impura. Uma igreja impura. Mas a palavra está dizendo aqui que a igreja, ele nos purificou, né? A igreja não é uma igreja impura, que tem que fazer uma corrente de purificação, tem que se lavar nas águas, tem que lavar pé, tem que derramar água na cabeça, derramar óleo na cabeça. Não é isso. Ele nos purificou. Tendo purificado por meio da lavagem de água, né? E era o batismo, nesse caso até aqui, né? Era o batismo das águas, pela a palavra. Então, essa palavra aqui, ó, é a que nos lava, é a que nos purifica.
quando você dá ouvido a esta palavra. Quando você pratica esta palavra, aí você é purificado, você é lavado. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo, quero terminar mais cedo hoje, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Como que nenhuma condenação há? Se dentro das igrejas é pregado que a igreja vai passar por juízo, mas aqui está dizendo, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Moisés. É isso? Para que estão na lei de Moisés. Nenhuma condenação há para quem guarda o sábado. Nenhuma condenação há para quem não come carne de porco, ou para quem se batiza nas águas. É isso? Não. Aqui está dizendo, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Porque eu estou em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, qual é a condenação que tem para mim? Nenhuma. Porque está escrito que a igreja dele já não passou por julgamento, foi absolvida antes do julgamento, ou seja, antes do dia do juízo que aconteceu no ano 70. A igreja já tinha sido absolvida. Então não há condenação para a igreja de Cristo. Então você vê que não é a mesma igreja que tem por essas esquinas por aí, por essas portas de garagem, por esses templos da vida por aí. Não é a mesma igreja, porque dentro desses locais eles estão esperando condenação, sim, mas na igreja de Cristo não há condenação. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, não foi em Jesus de Nazaré, naquele que andava pelos desertos, foi naquele que ressuscitou. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Livrou ou não livrou? Aqui está escrito que livrou. Mas me parece que dentro dessas igrejas não livrou. Da lei do pecado, você está vendo que não livrou? Aqui diz que livrou, mas dentro dessas igrejas não livrou, porque é o que mais eles falam lá dentro. Não há um culto sequer dentro dessas igrejas que o pastor não fale que eles estão em pecado, que eles são pecadores. Você vê que não é a igreja de Cristo. É eu que estou julgando? O Evangelho é que está nos mostrando aqui que essas igrejas que existem por aí, não é essa mesma igreja aqui que Cristo livrou da lei, do pecado e da morte. Então, se ele me livrou da lei e do pecado, que pecado que eu tenho se ele já me livrou? Nenhum. E a morte? Estou vendo você aí, mas não é essa morte adiana, essa não tem jeito. É do espírito que a carne morria e o espírito ia com ela à cova, o inferno, que nem diz os crentes. É dessa morte que o Evangelho está dizendo aqui. Vamos ler o 3? Não, era só até o 2. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, no capítulo 1, no versículo do 3 ao 7. Versículo 3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei
permaneceis ainda em Efésio. Paulo viajou para Macedônia, mas deixou Timóteo pregando ao povo de Efésio, né? Ao povo de Efésio, em Efésio, para demonstrar-lhes a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Que doutrina? Seja bem-vindo, Daniel. Que outra doutrina? A doutrina do batismo nas águas. A doutrina da Páscoa que os crentes fazem hoje, dizendo que é Santa Ceia, mas não é. Não é. A Páscoa falta quase todos os elementos para ser Páscoa. Falta quase tudo. E o principal dele é o cordeiro, que não tem. Então você vê que a falsidade dentro dessas igrejas com o nome de evangélicas é imensa. É imensa. Isso que a gente vê por aí não é igreja evangélicas. Isso aí é uma gangue formada, comando que nem comando vermelho. Eu sei que a palavra é pesada, mas é a que cabe, né? Nós estávamos aqui ainda no 1 Timóteo, no versículo 4, né? Terminando no versículo 3. Versículo 4. Nem se ocupe com fábulas e genealogia. Ah, Jesus nasceu de quem? Nasceu de Maria. Maria nasceu de Isabel. Não se preocupe com genealogia. Você tem que ser um cristão. A nossa genealogia não é dessa terra. A nossa pátria não é dessa terra. A nossa pátria é dos céus. É o que ele está tentando, Paulo tentando, Timóteo aqui no caso, Paulo aconselhando Timóteo a pregar essas doutrinas aqui, né? Para o povo lá de Efésio. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes Antes promove discussão. Promove ou não promove discussão? Meu amados, é que nós, às vezes, nós não sabemos de tudo que acontece dentro dessas igrejas, porque é até impossível de nós sabermos. Mas quantas pessoas não foram mortas por conta de uma religião? Nós tivemos aí, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um deputado, né, foi morto. E quem foi que tramou a morte dele? A pessoa mais santa do Rio de Janeiro. Chamar, como é o nome dela? Até me falha a memória dela, né? Sei que ela cuidava da igreja e para o mundo era a pessoa mais santa que tinha na face da terra. De repente aparece um escândalo. Nós sabemos de poucos escândalos, mas na verdade são muitos escândalos dentro dessas chamadas igrejas. Porque não é igrejas, são uma gangue. Discussões do que o serviço de Deus na fé. Vamos ler o 5? Vamos ler até o 7, né? Versículo 5. Ora, o intuito da presente demonstração, Paulo recomendando a Timóteo, é visar ao amor que procede de coração puro. Procede de coração puro. E de consciência. De consciência. Você vê que a doutrina de Cristo, ela não procede de vestimenta, ela não procede de batismo em água, não procede de quem come bebe quiçuca e come pão. Ela procede de quê? De um coração puro e de uma consciência. Que nós não vemos isso dentro das igrejas evangélicas. E de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. 6. Desviando-se algumas pessoas, né? Desviando-se, cadê a nós que eu estou lendo?
algumas pessoas, né? Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em louquicidade frívola. Então as pessoas, você vê, agora com os olhos de Cristo, com os ouvidos de Cristo, com a mente de Cristo, nós conseguimos ver a loucura que esses crentes vivem dentro dessas chamadas igrejas. Bebendo que suco, comendo pão. Não, mas está escrito lá, Jesus falou: comei do corpo e bebei do sangue. Sim, ele mandou comer do corpo e do sangue, beber do sangue. Ele não mandou ninguém comer pão e beber que suco. Mandou comer do corpo e beber do sangue. Ele não deu pão para ninguém, dizendo, ó, come do pão, bebe do que suco. Não. Ele levantou o pão e mandou comer o corpo, que não tinha sido oferecido ainda, mas ia chegar o momento, estava prestes a acontecer, o momento do povo participar do corpo e do sangue. Mas infelizmente, na escravidão não se prega isto. Fíbula 7, versículo 7, pretendendo passar por mestre, pretendendo, olha só a palavra aqui, né? O que está escrito, pretendendo. Se eu estou pretendendo, já que eu posso usar essa terminologia, porque eu sou solteiro. Então, se eu estou pretendendo ganhar o coração de uma mulher, é uma pretensão minha, eu estou pretendendo, eu não ganhei. Estou pretendendo. Então eu dou minhas cartadas. Né? É o que nós vemos aí, ó. Pastores, chamado pastor, pretendendo que eles não são pastor. Eles não são pastor. A primeira coisa que você vê um cara mentindo, diz que é pregador mentindo, quando ele diz que é pastor. Porque no Evangelho de Cristo, na igreja de Cristo, não tem pastor. O nosso pastor é Cristo, não é homem. Pretendendo passar por mestre, pretendendo passar, eu vou só atualizar o software, pretendendo passar por pastor, que não é, o nosso pastor é Cristo. Está entendendo, meus amados? Por mestre da lei. Pretendendo se passar por mestre da lei. Então você vai falar com um certo pastor aí que tem um canudo na mão, eu fiz teologia. Aí se tiver 2.000 pessoas dentro daquele salão, eu quero ver quem vai abrir a boca para falar alguma coisa contra ele. Depois que ele mostrar um canudo e dizer que fez teologia, acabou. Fechou a boca de todo mundo. Fechou os ouvidos de todo mundo. A partir dali, os crentes, os membros dali, não ouvem, não falam, nem mais nada. Fica cego, mudo e surdo. Depois de uma carteirada, dizer, eu fiz teologia. Venha dar essa carteirada em mim. Eu só tenho a primeira série só. Pretendendo, versículo 7, por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Então, o que mais você vê nessas redes sociais, aí, esses lugares que chamam, como é que eles chamam esses locais, esses lugares aí, essas reuniões que eles falam lá e põem um pastor a debater com o outro, né? 1, 2, 3, 4. Podcast, é isso que se fala? É essa a palavra? Podcast, né? Aí eles ficam debatendo, nenhum sabe de nada. Às vezes, quando eu tenho um tempinho, eu comento lá, vocês nenhum sabem de nada. Porque vocês não são nada. Vocês não são nada. Vocês estudaram para não ser nada. Porque uma coisa que tem mais falha nessa teologia, não é, o povo chama de queijo suíço, né? Mas a teologia dos crentes tem mais falha do que o queijo suíço.
Aí, como eles não entendem de nada, para quem eles pregam também não entende bolufa nenhuma, aí cala a boca de todo mundo. Versículo 7, nós estávamos terminando. Não compreendendo, todavia, nem o que diz, nem os assuntos sobre quais fazes ousada severações. Nem eles entendem o assunto que eles trazem para a igreja. Eles não entendem. Fala qualquer coisa, e como a igreja, elas não são de Cristo, são do homem, porque, meus amados, você pode mostrar o que for aqui para um crente, ele não crê. Se o pastor não confirmar, eles não crêem. Não crêem. Então, esses crentes, eles não servem a Cristo, não seguem a Cristo. Eles servem e seguem ao homem. A não ser que o pastor está lá em cima, se chama Cristo. Só se for isso. Abra sua Bíblia em Jeremias, o profeta Jeremias, o que ele me disse aqui? Jeremias, no capítulo 5, versículo do 26 ao 31. Versículo 26. Porque entre o meu povo, isso, meus amados, é muito bom que você entenda, eu não estou trazendo você para cá para você seguir lei. Isso aqui, o Jeremias era da lei. Eu trago você para aqui para você entender o que aconteceu no passado e que nós estamos vendo hoje, por acaso. Nós estamos vendo isso hoje acontecer em nosso meio. Mas isso aqui era um pouco passado. Porque entre o meu povo, você vê que aqui não está dizendo entre a escola de samba vai nem a torcida do Corinthians. Está entre quem? O povo de Deus. O que nós vemos aí fora, dizendo que é são de Deus. Porque entre o meu povo se acha perverso. Aí você começa a imaginar quantas perversidades nós vemos aqui, é imensa, né? E uma delas é a pessoa que tem coragem de tirar 10% de uma aposentadoria de um idoso que ganha R$ 1.500 e para comprar remédio, comida e muitas das vezes ainda paga aluguel. Me diz se isso não é uma crueldade das maiores que eu acho. Porque entre o meu povo se acha perversos. Cada um anda espiando, como espreita, né? Como espreita os passarinheiros. Sabe aquelas pessoas que gostam de criar passarinho, dá um jeito de pegar aquele passarinho, é bonito, canta bem, arma um laço, né? E é o que esses perversos fazem por aí, eles armam um laço. Eles vão, tenha paciência. Eles vão no cartório e chega lá e diz que quer abrir uma igreja. Lógico, o cara que atende ali já sabe, abriu uma igreja, então é sem fundos lucrativos. Mas o cara pergunta, porque é de praxe, né, perguntar. Então você quer abrir uma igreja sem fundo lucrativo, né? Sim, sem fundo lucrativo. Aí pá, lá, vai lá, os papeladas, pronta tudo lá. No primeiro culto, dinheiro. No primeiro culto. Então a mentira desses cães começa no cartório. Começa lá no cartório. Porque o meu povo se acha perverso, cada um se espiando e pleiteia como os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas. Vai lá no cartório, prepara a papelada, aluga um salão, pronto. Entrou ali, já era. Se você sair daqui, vai mais 7 com você. Armadilha e prende o quê? Os passarinhos? Prende homens. Prende homens, fica lá preso. 27. Com a gaiola cheia de pássaro
são as suas casas cheias de fraudes. Eu vou atualizar o software, porque esse software está muito atrasado, tem quase 3.000 anos esses softwares aqui. Eu vou atualizar o software. As suas igrejas cheias de fraudes, é o que mais tem, fraudes nessas chamadas igrejas. Eles se matam. Por isso se tornaram, né, poderosos. Você conhece alguém que não tinha nada, não tinha uma corda para amarrar o cachorro? Bispo, eu vou falar o nome de um deles, só um, né, para não se convidar. Bispo Macedo. Não tinha uma corda para amarrar cachorro. Para alugar o seu primeiro salão, empenhorou o apartamento da mãe. E hoje está Bispo Macedo, dentro de 40 e poucos anos. Como é que está Bispo Macedo? Podre de rico. Televisão, mansões, aviões, hospital, banco. Você acha que você não conhece, não? Conhece, não? Eu falo até o endereço do banco. Lá no Itaim, Paulista, Itaim, Bibi. Não é fácil não, meus irmãos. Poderosos. Enriqueceram. Você vê o profeta Jeremias falando isso daquele povo quase 3.000 anos atrás. E hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo. A mesma coisa. 28, vamos ler o 28, vamos até o 31. Engordam, tornam-se nédio, ultrapassa até os feitos dos malignos. Nós sabemos que não existe Satanás. Esse maligno aqui é espírito mau, pessoas más. Pense na pessoa, uma pessoa muito má. Eles atrapalham os religiosos. Pense bem, meus amados. Só raciocina. Um religioso com a capa de cordeiro, se passando de bonzinho, todo cheio de caridade, pior do que os malignos, aqueles malignos que roubam, que assaltam, que matam, piores do que ele. É isso que o profeta está dizendo aqui. Que, aliás, não é o profeta que está falando aqui, é Deus falando, usando a boca do profeta. Malignos, não defende a causa dos órfãos, né? Dos órfãos, não defende. Se você dá tudo que tem para esses cães. Na hora que você precisar de uma cesta básica, por menor que ela seja, chega lá, eu sei o que você vai ouvir. Sua fé, você está com pouca fé. Irmão, você precisa de mais fé. Você precisa usar mais fé, tem que ter fé. Quanto você tem aí? Ah, pastor, só tem aqui R$1. Me dá esse mesmo. Meus amados, parece até brincadeira, mas não estou brincando não. Os órfãos, para que prosperem, nem julgam os direitos dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Não castigaria eu? Você vê que não é Jeremias que está falando. É Deus falando pela boca de Jeremias. Não castigaria eu estas coisas? Castigou ou não castigou? Castigou. Começou no ano 66, foi até o ano 70. Quase 3 milhões de judeus mortos, fora os que conseguiram fugir. Castigou ou não castigou? Castigou. E o que vai acontecer com esse povo aí, eu não sei. Eu só estou lendo. Não castigarei eu essas coisas? Diz o Senhor. Não é eu que estou falando, diz o Senhor, não me vingaria eu de nações como esta? Se vingou ou não se vingou? Se vingou. E o que vai acontecer com esse povo? Não sei, só estou lendo. 30. Coisas espantosas e horrendas se
na terra. Estão fazendo coisa horrível e horrenda, se anda fazendo na terra. Deus olhando lá assim, olha, o camarada lá dizendo que é pastor, tomando 10% do coitado que ganha R$1.500. É triste, né? 31, vamos ver até o 31, temos mais duas passagens. 31, os profetas profetizam falsamente. É o que, meus amados, é triste ver isso, mas é o que nós vemos hoje. Essas igrejas aí, cheias de profetaiada, tudo mentindo. E a igreja de boca aberta. Falsamente, os sacerdotes dominam de mão dada com os profetas. Você só conseguiu tirar 10% desse coitado? Consegui. Eita, nós estamos juntos. Estamos juntos. Domina de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. É o que deseja a igreja. Que um profeta chegue lá na hora do culto, diga que ela vai comprar uma Ferrari, aí já põe R$100 no envelope, pronto. Diz que vai comprar um apartamento, já põe o salário numa fogueira santa, pronto. Desejo o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O que fareis? Esta foi a palavra de Deus vivo, pela boca do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Tem essa passagem mais outra. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 23, um versículo só. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, deixa eu ver se eu leio o 22, meus amados. Eu vou ler o 23 mesmo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Né? Aqui está se falando do ressuscitamento. Então, quem primeiro ressuscitou foi Cristo. Ressuscitou. Então, com Cristo que veio a primeira ressurreição. Né? E então, dos que morreram antes de Cristo, todos estavam esperando este momento. Todos esperando. Alguns dizem que viram andar por Jerusalém. Conta a história, não posso dizer que é verdade. Porque o que tem de mentira nessa Bíblia aqui, meus amados, Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Paulo pregando aos Coríntios, né? Então, Paulo, ainda jovem, ele achava que isso acontecia, ele ia ver isso aqui acontecer, a segunda ressurreição, mas ele não viu, ele foi degolado antes. Vamos ler o 24, era só o 23, né? Deixa eu ver. Bem, o Paulo pregando isso aqui, né, aos Coríntios, dizendo que o primeiro foi Cristo, quando ressuscitou, e na vida dele era a promessa que eles esperavam, né? Na vida dele, os que ficaram, os vivos e os mortos. Então, na segunda vinda de Jesus, que voltou a acontecer no ano 70, se você entende de escatologia, então foi feita a segunda ressurreição, tanto dos mortos que morreram entre a ressurreição, a primeira ressurreição de Jesus, né? E a volta dele. Então, quem morreu nesse meio enquanto ressuscitou, e os vivos foi tomado à força. A palavra ressurreição é uma palavra que quer dizer tomado à força. Então, quando a pessoa morria, a morte levava o espírito para a cova. Com essa última ressurreição, Cristo tomou os nossos espíritos para Ele. Hoje nós não vamos mais para a cova, o nosso espírito não vai essa carne, porque essa carne pertence à terra.
foi da terra que ela veio, para a terra ela vai voltar. Mas os espíritos não. A pátria dessa carne é a terra. A pátria do espírito é dos céus. Então não adianta nós ficar com essa ilusão que essa carne vai ressuscitar, porque não vai. É o espírito que está dentro dela. Bem, vamos terminar aqui, já estamos com a hora, vai dar uma hora já. Nós paramos aonde? No versículo 23, né? 1 Coríntios. Não, o que eu estou lendo aqui? Oxe, perdão, meus amados. É 1 Coríntios, onde eu achei esse capítulo 15? É capítulo 7. Oxe. É capítulo 7, versículo 23. É isso que nós queremos ler. Que eu quero ler para vocês. Versículo 23. Por isso que não estava encaixando. Sempre acontece isso. Eu me pego aqui na anotação que eu fiz. Aí eu me pego pregando outra coisa. Por isso não estava encaixando, não se encaixa. Quando você está pregando outra coisa, não se encaixa naquele sermão que você preparou, né? Então, meus amados, é 1 Coríntios, mas o capítulo 7, o versículo é 23. Mas vejo nos meus membros, na carne, Paulo pregando no romano, né? Vejo nos meus membros, na carne. Você vê, Paulo está falando de carne, de coisa humana. Mas vejo nos meus membros outra lei. Outra lei. Então a lei de Moisés era para quem? Para a carne. A lei de Moisés ainda atuava no tempo de Paulo? Sim. Porque na cruz foi feita ali uma lei espiritual. Na cruz, o que aconteceu na cruz, dali por diante a lei já não valia mais nada, vendo pela lei espiritual. Mas como a lei da carne, a lei de Moisés pertencia à carne e tinha pessoas que ministravam isso, passou. Então, Paulo estava debaixo da lei de Moisés ainda. Querendo ou não, em algumas coisas ele tinha que ceder. Está entendendo? Ele foi no templo, raspou a cabeça, fez voto, né? Tudo isso por quê? Porque a lei estava de pé. Mas hoje não, cadê o templo? Nem templo existe mais. Então está aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Uma lei de Moisés, guerreando contra a lei de Cristo, que está na nossa mente. Então naquela época lá, muitas pessoas precisavam ser salvas, mas era uma salvação metanoia, era da mente. É isso que eu sempre falo, abra a sua Bíblia e abra a sua mente. É na sua mente, todo erro que está em você está na mente. Guerreando contra a lei da minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado. Então, a lei de Moisés, guerreando na carne dele, está fazendo ele prisioneiro, dizendo que ele era um pecador. Mas a lei da mente, na mente dele, a lei de Cristo na mente dele, dizia o contrário. Não, você não é mais um pecador. Eu paguei um preço lá na cruz. Eu lavei você. Eu santifiquei você. Você não é mais um pecador. Mas a lei de Moisés estava dizendo, você é um pecador, sim. Era o que João falou, né? Quem disser que não é pecador é mentiroso. Porque era a lei que dizia isso. Pecado que está nos meus membros. Vamos ler o 24, era só o 23, né? Vamos ler o 24, meus amados. É o versículo 24. Aí ele vai continuar no versículo 24, né? Dizendo, desventurado homem que eu sou. Paulo, né? Desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Da morte que levava o espírito para a cova. Quem me livrará? A lei de Moisés de pé, o templo lá de pé, mas no ano 70, a lei, Cristo voltou, Jesus voltou e acabou com tudo.
acabou com o templo, acabou com o sacerdócio, acabou com o levita. Tanto é que, pergunta se você, não sei que conhecimento você tem entre os judeus, pergunta se você encontrar para um judeu por aí, pergunta se ele é dizimista. Dá dízimo para quem? Se quem recebia os dízimos era o levita. Os levitas acabou-se. Dá dízimo para quem? Meus amados. Falei também, eu li tudo, 24, né? Do corpo desta morte. Vamos para a última passagem. Vai lá em João. Volta um pouco, o livro de João. João no capítulo 8. Versículo de 1 a 11, para nós encerrar. Vamos ler um pouco meu rápido, já passou de uma hora, tá? Uma hora já fechado. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. 2, de madrugada voltou novamente para o templo lá em Jerusalém. Foi uma das poucas vezes que Jesus entrou no templo. Jesus não vivia no templo. Se não me engano, a Bíblia mostra aqui umas 3 passagens só que Jesus entrou no templo. Novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando. Se eu tomar um pouco d'água, com a garganta secou. Assentando os ensinava. Ensinavam os escribas e fariseus. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então o povo lá fora achou uma mulher em adultério, né? Que era o quê? Era um pecado para a lei. E na lei de Moisés, essa mulher, segundo a lei de Moisés, essa mulher teria que ser apedrejada. Adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, é o que exatamente faz os pastores hoje. Os pastores hoje, se você não dá o dízimo, ele pega seu nome, tem um quadro lá, pega seu nome, põe lá no quadro, aí fulano de tal não deu o dízimo, e manda ele sentar num banco lá atrás, o banco chamado Banco da Disciplina. Põe ele sentar lá atrás, o povo quando o povo chega para o culto, vê aquela pessoa sentada lá atrás do banco, já sabe. Ou não deu o dízimo, alguma coisa ela aprontou. Geralmente é o dízimo atrasado. Então no versículo 3, escreve versículo 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Depois que dizer, seja apedrejado. Tu, pois, quer dizer, que diz, né? Tu, Jesus, que diz? Os fariseus, eles estavam tentando pegar Jesus no fraga de qualquer jeito. 6, isto dizia eles, tentando para ter de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus sabia que todos eles cometiam pecado. E qual era o pecado que eles cometiam? Transgredia a lei de Moisés. Todos transgrediam a lei de Moisés. Atire a primeira pedra. 8. Tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, ele sabia que não cumpria a lei de Moisés nos 613 mandamentos.
Até que eles eram dizimistas. Mas não é só dar o dízimo, como eu falei quarta-feira, né? Se você dá o dízimo e não cumpre os outros 612, você está jogando dinheiro no vento, ó. Está jogando dinheiro no vento. Agora, se você cumpre os 613, aí sim, porque você dá a conta. Né? Se você cumpre, mas isso é impossível. Se você cumpre os 613 entre mandamento, ordenança e obrações da lei de Moisés, você não precisa da graça. Está entendendo? E é o que Jesus falou para eles: vocês não têm pecado, não? Se vocês não têm, você atira a pedra na mulher. Ouvindo esta resposta, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho, pelos mais velhos, até ao último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E por que Jesus defendeu a mulher, né, que adultério era um dos grandes pecados da lei de Moisés? Jesus aquilo defendeu. Por quê? Por que Jesus conseguiu defender? Porque na lei de Moisés tinha a lei do amor, tinha o mandamento do amor, que esse passou para a graça. Da lei de Moisés foi o único que passou para a graça, a lei do amor. Então, pelo amor, Jesus pôde defender a mulher que cometeu adultério. Vamos ler até o 11, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É o que nós vemos. Está dentro das igrejas por aí, ó. Essa aí, ó, está desviado da igreja, não toma mais Santa Ceia, não toma mais que suco, né? Não toma mais o sangue, mas Jesus nunca mandou tomar que suco, Jesus mandou tomar do sangue. Não come mais pão, mas Jesus nunca mandou comer pão, ele mandou comer da carne. Aí fica acusando, né? Acusadores, ninguém te condenou? 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno, vai e não peques mais. Foi exatamente, tem outra passagem aqui que mostra que Jesus, quando estava no sermão dele, falou para o povo: quem condena vocês, o papo era a condenação, né? Quem condena vocês não é eu, quem condena vocês é Moisés. É Moisés que condena vocês, não é eu. E foi o que aconteceu nessa passagem dessa mulher. Amém, meus amados? Então esse é o evangelho da graça, pregado por mim, pregado por vários outros pregadores da graça por aí, né? São pouquíssimos os pregadores da graça. Até que aparecem alguns que até que diz que já entendeu da graça, mas não tem coragem de pregar a graça, meus amados. Porque pregar a graça é denunciar. É denunciar os ladrões, os cães gulosos. É denúncia. E cada dia tem que ter uma denúncia uma atrás da outra. Amém, meus amados? Então é isso. Se você já conhece essa graça, paz eterna a todos vocês. Se você não conhece, permaneça um pouco mais. Tome uma decisão na sua vida. Você vê, quarta-feira eu vou falar mais sobre isto, né? Sobre libertação, salvação. A libertação é uma coisa que só nós podemos fazer. Quando nós falamos que vamos se converter a Cristo, não é? Dizer que se converteu e está dentro de uma igreja evangélica servindo a Moisés. De onde saiu essa conversão? De onde saiu? Se você se converteu, você não serve mais a Moisés. Você se converteu a Cristo. Você vai ouvir o evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Então, se você ainda não entende o que é muito bem a graça, você ainda está que nem Pedro, que disse que é verdade que o que Paulo prega, tem algumas partes que é difícil de entender. Não desista, você vai entender. Você vai entender que eu não fiz teologia, só tenho a primeira série, não fiz teologia, não fui para nenhuma escola. O Espírito Santo vai nos ensinando a cada dia.
aquilo que nós temos que fazer. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, né? Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida, familiar, trabalho, né? Saúde principalmente. Seja abençoado pelo poder que essa graça nos tem. Amém? Até quarta-feira, a partir das 19 horas. Boa semana.